né, na quinta-feira, e hoje ele veio aqui bater um papo. Eu falei: rapaz, você vai fazer o que aqui hoje? Vou bater um papo. Eu falei: não, você vai pregar, ué. Ele me pegou pelo pé na quinta, agora eu peguei ele aqui. Aí participou da célula com a gente ali. E eu queria pedir os irmãos para orar pelo pastor, pelo Valmir, que ele está com problema no nervo ciático. E eu falei para ele: fique em casa de repouso, porque ele é difícil repousar. E eu falei para ele ficar em casa de repouso, que a gente ore por ele, vai dar tudo certo. Amém, irmãos? Estenda suas mãos para cá. Senhor, eu quero abençoar a vida do teu filho, declarar, Senhor, a bênção do Senhor, e declarar, Senhor, que estamos com nossos corações abertos para ouvir a tua voz. Usa o teu filho como de costume, Senhor, a ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O pastor Adriano, um amigo que Deus tem me dado na caminhada, eu falei para ele que ele é o primeiro pastor que aqui, ele tem uma igreja do lado da gente, né? Mas como a gente não tem esse negócio, eu acho que eu e ele somos meio doidos mesmo, né? A gente não tem esse negócio de parede, de rótulo, não. A gente é discípulo de Cristo, né? E eu não tenho medo nenhum disso, de compartilhar o meu altar com ele, porque ele é um homem de caráter. Tem uma esposa de caráter que já ministrou para nós algumas vezes. Ele já ministrou para os jovens aqui da igreja, juvenis, e hoje ele está aqui ministrando. E grandes coisas o Senhor tem para fazer no meio da gente, através da vida do pastor e através desse chamado que ele tem de inclusão. Amém, irmãos? Então abre o seu coração para receber. Fica à vontade, pastor. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Meus irmãos, boa noite, a paz, amém. Meu Deus, um pouco de surpresa, vim para conversar um pouco, né? Bater um papo com o pastor. Mas eu acredito que tudo tem um propósito, gente. Eu me alinho no propósito. E eu entendo que se Deus me colocou aqui hoje é porque tem uma palavra para o seu coração. E eu quero honrar a Deus por esse momento. Eu tive a honra de receber o pastor semana passada lá na igreja, uma quinta-feira. Eu digo que foi a melhor quinta-feira da nossa igreja, porque nós ficamos honrados em receber a visita dele, por mais que já muito pertinho aqui, né, irmãos? E hoje estar aqui para mim é uma honra. E é sobre isso que eu vou pregar aqui hoje. Vou pregar sobre honra aqui hoje. E eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Marcos capítulo 6, por favor. Marcos 6. Eu estou muito honrado também de rever o João. Gente, eu amo a vida desse homem aqui, gente. É alguém que eu amo tanto a vida dele, que eu gasto a minha vida em oração para que tudo dê certo na vida dele e que ele viva tudo que Deus tem para ele. Eu amo muito a vida dele. Saber que ele está aqui nesse altar auxiliando hoje, igual a mim, né? É uma honra poder dividir o altar com você, rever a Juju e todos vocês, irmãos. Tem umas irmãs que sempre vão lá na igreja às quinta-feiras e eu estou muito feliz de revê-las aqui. Marcos capítulo 6, eu vou ser bem breve. A mensagem de hoje, eu acho que eu tinha que fazer uns 3 dias para poder terminar, mas talvez não vai ser o prato principal, vai ser a entrada, né? A gente vai começar uma coisa hoje e futuramente a gente conclui. Amém? Marcos 6, versículo 1 diz assim: e partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, e pondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Olhe para alguém do seu lado e diga: você não pode mudar o início, mas você pode mudar hoje e transformar o seu amanhã. Olhe para cá, por favor. 3 coisas mudaram a minha mente sobre igreja, sobre evangelho e sobre o meu comportamento em Deus. A primeira coisa que mudou a minha vida é quando eu entendi
que vitória e derrota não é um resultado, é uma posição. Eu decidi estar na posição de vencedor. Até quando você perde, em Cristo você está ganhando. Segunda coisa que eu aprendi é que passado e futuro não são tempos. Passado e futuro são lugares. Tem pessoas que não conseguem desfrutar o presente, porque estão presos no lugar do passado. Outras estão ansiosas, porque estão no futuro, quando não é o local de estar lá. A terceira coisa que mudou a minha vida, é o que eu prego aqui hoje, é sobre honra. A honra é o útero da bênção. Tudo que vai dar certo na sua vida é porque você honrou. Em contrapartida, a desonra é o útero do caos. Tudo que dá errado começou com uma desonra. Jesus aqui, ele está saindo da sua cidade. Eu costumo dizer que se você recebesse um poder de mudar o mundo, você começaria mudando a sua casa, não é verdade? Você começaria mudando aquele parente que é difícil demais, né? Mudando coisas na sua casa. Depois você mudaria a sua família, os seus parentes, os seus vizinhos, até que todo mundo fosse transformado. Jesus aqui, ele queria fazer coisas grandes em Nazaré, fazer coisas grandes na cidade onde ele nasceu, aonde ele foi criado, aonde ele foi ministrado. Ele queria fazer coisas grandes ali. Mas entenda uma coisa, gente, Nazaré tem um problema muito grande. Que problema, gente? Eles têm dificuldade em lidar com o que Jesus se tornou. Porque Jesus aqui com 30 anos não é mais o Jesus que corria em Nazaré. Jesus é alguém que está vivendo algo novo, que está mudando e transformando os lugares aonde ele pisa. O que eu quero te fazer entender aqui, que andar perto de quem está crescendo te valoriza também. Uma coisa que acontece aqui, que eu acho interessante, que Nazaré expulsou Jesus de lá, pelo simples motivo de Jesus ter vindo do mesmo lugar, nascido na mesma terra, aprendido as mesmas coisas, mas ele cresceu. Eu gosto de usar um exemplo bem simples, para quem não conhece. Eu cresci ali no Palha Seca, ali no Nova Raposo, e eu lembro quando a gente foi se mudar para ali, a casa da minha mãe, ela não fez obra, mas só que tinha um sítio abandonado. Um jogador de futebol comprou um sítio, valorizou a casa. A rua era tão ruim, que quando eu ia para a escola, eu ia com 4 sacolas plásticas, 2 no pé para a ida, e 2 no pé para a volta. A rua era tão ruim, que era impossível você passar. Na chuva era barro, e no sol era poeira. A minha irmã tem bronquite até hoje, de tanta poeira que inalou naquele lugar. A realidade, gente, é que minha mãe não mexeu na casa, mas a casa se valorizou. Por quê? Porque aquilo que estava em volta estava crescendo. Estar perto de quem cresce te faz crescer também. O que você precisa entender, que se tem alguém do seu lado que está crescendo, fazendo faculdade, estudando, sendo uma bênção aqui na igreja, não expulse e abrace, porque o crescimento vai te alcançar também. Se tem alguém aqui abrindo empresa, crescendo profissionalmente, se tem alguém aqui sendo muito usado por Deus, pelo amor de Deus, agarre ele, porque você vai crescer também. Nazaré não me entendeu, e por não entender, perdeu uma oportunidade. Mas que oportunidade é essa? Simples. Quem aqui hoje não quer ir em Jerusalém, pisar em Nazaré? Todo mundo. Ir viajar para Jerusalém e não pisar em Nazaré, parece que faltou alguma coisa, não está completa a viagem. Mas só que na época de Jesus, Nazaré era tão ruim, que ninguém queria ir para lá. Lembra disso? Filipe foi ministrado pelo Senhor. Ele foi até Natanael. Natanael, eu conheci um homem que é de Deus, ele é um profeta, esse homem vai mudar o mundo. Aí Natanael pergunta, ele mora onde? Ele é de Nazaré. Você lembra da resposta? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
O nascimento de Jesus mudou a história de Nazaré. O que você precisa entender, que Nazaré tinha que ter falado: fica aqui, não vai embora, pelo amor de Deus. A sua presença nos potencializou. Eu fiquei melhor depois que você entrou na minha... você pode falar isso para alguém? Eu melhorei depois que te conheci, né? Eu sou uma pessoa melhor. Eu fiquei até mais bonito depois que te conheci. Não é verdade? A realidade, gente, né, que depois que eu conheci minha esposa, eu melhorei muito. Porque eu não estou muito bonito hoje não, mas eu era muito ruim antigamente, eu era feio demais, né? Tem alguém com o mesmo testemunho que eu aí, irmãos? Se pegar uma foto minha solteira, irmão, é para acabar, é para explodir o mundo. A realidade aqui, que Nazaré não entendeu, e por não entender, ela decidiu expulsar Jesus de lá. E deixou de viver coisas grandes, porque decidiu desonrar. E a desonra, ela corta o fluxo do milagre. O que você precisa entender, que tudo que vai ser e que vai acontecer de grandioso na sua vida, é porque você decidiu honrar quem Deus colocou na sua vida. Nazaré tem facilidade em honrar os de fora e dificuldade em honrar os de dentro. Para Nazaré, qualquer igreja é melhor do que a dele, mas ele esquece que é aqui que ele é abençoado por Deus. A verdade é que a gente tem facilidade de honrar a família do outro, mas dificuldade de honrar a nossa família. Esses dias, chegou um tempo atrás, a minha esposa foi preparar a mesa, porque a gente recebeu visita em casa, e botou coisa que eu nem sabia que tinha em casa. Eu falei: que é isso aqui, meu Deus? Eu falei: a partir de hoje, é isso aqui todo dia. A gente precisa entender que honrar os de fora é muito bom, mas o que te potencializa é honrar quem está dentro da sua casa. É honrar as pessoas da igreja que você congrega. Achar a minha igreja bênção, amém, eu fico muito feliz. Mas amar e achar que a sua igreja é uma bênção demais, também é bênção demais. O que você precisa entender é que o que muda a sua vida é quando você entende a honra que você tem que liberar. Mas pastor, eu quero também receber a honra. Deixa eu te falar uma coisa: a honra, entenda que a honra que eu dou muda a minha vida. O que você precisa entender, que aquilo que eu recebo muda a minha história. O que a honra vai me ensinar é uma coisa bem simples. O que, pastor? Que aquilo que eu dou, melhor, aquilo que eu recebo muda o meu dia, mas aquilo que eu entrego muda a minha história. O mar morto só é mar morto porque nunca deu nada para ninguém. O que você precisa entender, que você precisa ter um sentimento de abençoar alguém, o sentimento de honrar as pessoas que estão perto de você nessa igreja. A realidade, eu vim pregar sobre isso aqui: você não é um nazareno, você não é daqueles que desonram. Eu quero declarar que Deus vai levantar, implantar uma cultura de honra dentro do seu coração por esses dias. Mas pastor, o que é desonra? A desonra é a instrução do diabo para destruir ministérios poderosos. Sempre que o diabo quer destruir o ministério, ele nem te faz pecar, ele te dá a oportunidade de desonrar quem Deus levantou para te abençoar. O que nós precisamos entender é que a desonra, ela anula as promessas, aborta os sonhos e destrói os destinos. Enquanto em contraproposta, a honra faz com que você alcance os seus sonhos, viva a promessa e caminhe no destino que Deus tem para você. O que nós precisamos entender, que no solo da desonra nada cresce. No solo da desonra não há frutos. Não existe bênção aonde não tem honra. O que nós precisamos compreender é que existe o mau cheiro da honra. Já entrou numa casa onde um desonra o outro?
onde ninguém respeita ninguém. Parece que o fedor da desonra está ali. Mas já foi no lugar que as pessoas se respeitam, que as pessoas se amam, que as pessoas vivem em comunhão. Já viveu assim? Já sentiu isso em algum ambiente? É porque do mesmo jeito que a desonra tem um mau cheiro, a honra tem o seu perfume. O que nós precisamos compreender nesse tempo é que a desonra é a amnésia dos ingratos e a honra é a memória do coração. O que nós precisamos entender para esse tempo é que a palavra honra no grego é timê, que significa valorizar, reconhecer, entender o peso do que o outro carrega. Eu quero declarar sobre você que você vai reconhecer, valorizar o peso do que o outro carrega. A verdade é que a gente valoriza muito o que a gente faz, valoriza o que a gente construiu, o que nós somos, mas se valorizar não muda nada, mas reconhecer o outro muda tudo na sua vida. O que eu vim pregar aqui hoje é que a honra muda histórias. A honra pega uma pessoa que talvez era insignificante e faz dela uma pessoa relevante para esse tempo. A honra, ela pega uma história que seria esquecida e faz uma história inesquecível. Calma aí. O que nós precisamos entender é que a honra define quem se senta na mesa e quem come da migalha. Existem coisas que não aconteceram na sua vida ainda, é porque você precisa honrar alguém. Existem coisas que você não viveu ainda, porque você precisa honrar alguém. Num tempo que a igreja, que todo mundo briga por causa de muita coisa, briga por causa de cargo, por causa de talento, porque outro tem e você não é. Eu falei na igreja esses dias, eu falei, gente, sempre que você desejar o que o outro carrega em Deus, honre a vida dele, porque a honra aciona a transferência. Eu lembro, o apóstolo Radamés, que é um apóstolo que eu caminho junto com ele, ele escreveu um livro, e quando ele escreveu um livro, eu levei para ele, eu comprei um livro, eu comprei um chocolate, e eu dei uma oferta para ele. Resumindo, nem nos meus maiores sonhos eu ia escrever um livro. Eu estou terminando agora, porque a honra desata. O que você precisa entender, a honra é tão poderosa, aciona tanta transferência, porque entenda, sempre que Saul tentou matar Davi, Deus não livrou Davi, melhor, Deus livrou Davi, mas sempre que Davi poderia matar Saul, Deus não livrou Saul, porque Deus queria testar o coração de Davi, porque Saul era rei, e Davi ia ser rei. Se Davi mata Saul, Davi mata a unção que Saul carregava, e Davi não seria rei no lugar de Saul. O que você precisa entender, que quando você honra alguém, você abre o caminho para carregar o que ela carrega. O que nós precisamos compreender aqui, que todas as vezes, 70 vezes, Saul tentou matar Davi, e sempre que Saul pegava a lança para matar Davi, Davi pegava a harpa para acalmar Saul. Porque eu posso estar num ambiente de desonra, mas eu não sou um desonroso, eu vivo a cultura da honra. A verdade que viver uma vida de honra não significa que você será honrado a vida inteira. Significa que até quando te desonrarem, você não sai da posição do lugar que Deus te colocou. O que nós precisamos entender aqui é bem simples aqui, pega isso aqui pelo amor de Deus. A unção que você serve é a unção que você prospera. Quando você honra alguém, Deus te faz prosperar naquilo que Ele carrega. O que nós precisamos entender, você lembra? Quando Davi foi matar Golias? Eu estou só em texto conhecido hoje. Davi foi pedir para Saul:
Gente, sério mesmo. Se tem um grande problema e alguém resolve para mim, não precisa nem me pedir. Mas o que Davi entende? Que ir é bom, mas ir debaixo de uma palavra é melhor ainda. Davi fala ao Saul: eu vou lá matar esse gigante, Saul. Deixa comigo. Saul fala: se você conseguir, a minha filha você casa. E a sua tribo nunca mais pagará imposto. Ele poderia ir sozinho, sem falar nada com ninguém, mas a honra ativa a recompensa. Vou melhorar. Jesus, caminhando em Jerusalém, alguém diz: o senhor precisa pagar imposto. Ele fala: eu não preciso. Por que não precisava? Porque Davi decidiu honrar Saul, e Jesus é da tribo de Judá. Eu vou falar, pega isso aqui pelo amor de Deus. A sua honra de hoje vai fazer com que os seus filhos não precisam pagar o preço de amanhã. O que eu vim falar aqui hoje, que a honra que você entrega hoje abre o caminho para que os seus filhos e os filhos dos teus filhos vivam o sobrenatural do que Deus tem para eles. Jesus não precisa pagar imposto, porque Davi honrou. Eu não sei se você vai pegar isso aqui, mas por favor, levante sua mão direita para o céu. Eu quero declarar que os seus filhos se assentarão em mesas, viverão em lugares, entrarão em portas que não vão pagar o preço, porque você é um filho da honra. Eu vim dizer que Deus está liberando acesso para os teus filhos, para os seus netos, por causa da sua honra. A sua honra de hoje mexe com a estrutura da sua posteridade. Eu não honro por causa de mim somente, eu honro porque os meus filhos comerão do fruto da honra que eu estou semeando agora. É isso aqui. O que nós precisamos entender é que um dia Jesus foi para o Rio Jordão. E o que você tem que entender é que havia uma autoridade sobre alguém. João Batista tinha autoridade no Jordão para batizar, amém? E existia uma regra. Nem sei se você vai pegar isso aqui, mas vou falar. Que regra, pastor? A regra que só pode batizar quem um dia já foi. Mas quem batizou João Batista? Quem batizou João Batista? Jesus. Quer aprender? Vou ensinar agora. Um certo dia, Jesus está na barriga de Maria, dentro do que nós chamamos de líquido amniótico. É isso mesmo? As mulheres, eu não sei, é isso mesmo? Eita, então estou bem nessa parte. João Batista está na barriga de Isabel, dentro do líquido amniótico. Quando ambos se aproximam, a barriga de Isabel começa a mexer. E João foi cheio do Espírito. Quando a barriga de Isabel, carregando João, se aproximou da barriga de Maria, carregando Jesus. Ali, João Batista é batizado nas águas. Quando chegou no Jordão, Jesus precisava começar o seu ministério. Mas para começar o ministério, ele precisava ser batizado primeiro. Existia uma chave na mão de João Batista para destravar o ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus se aproxima do Rio Jordão e João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus falou: para, eu só quero a chave. Mas como? Quem é maior, pastor? Jesus ou João Batista? Claro que é Jesus, porque a honra não é de baixo para cima, também é de cima para baixo. O que nós precisamos entender, que quando Jesus é batizado por João Batista, o céu se abre e Deus diz: esse
é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. O que você tem que entender, que a chave para você viver uma vida de céus abertos está na mão de alguém que você precisa honrar. Meu Deus. A chave para você ter um ministério de céus abertos está na mão de alguém que você tem que honrar. Deixa eu te contar um segredo bíblico aqui. Deixa eu te falar. Jesus, João Batista fala: eu não posso te batizar, eu não posso tirar nem a sandália dos teus pés. Jesus, para de ser bobo, eu quero a chave. Eu sei que quando eu me submeter à tua autoridade e sobre a unção que está sobre você, a minha vida sobe de nível. Tem algo que não começou na sua vida que vai começar quando você honrar alguém. Tem coisas na sua vida que estão travadas porque você precisa honrar alguém. Porque a honra é desatadora. Calma aí, irmão, calma aí. Jesus não precisou falar nada. Quando ele se submete, os céus se abrem. Meu Deus do céu. Eu vim declarar que uma vida de céus abertos está escondida dentro da honra que você vai entregar esses dias. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de céus abertos através da honra que você vai liberar sobre alguém. Mas pastor, não estou entendendo isso. Simples. Porque o que eu recebo revela a minha necessidade, mas o que eu me entrego revela a minha nobreza. O que eu aprendi uma coisa. Jesus, um certo dia, Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: não honreis ninguém na carne. Eu fiquei louco com isso. Como assim? Porque eu não posso honrar na carne? O que tem a ver isso? Simples. Honrar na carne sou eu honrar o João. Mas o dia que João fizer algo que eu não gosto, eu me sinto no direito de desonrá-lo. O que honrar no espírito, pastor? É quando eu não honro o João, mas eu honro o que está sobre ele. Vou falar uma coisa aqui. Você não tem que honrar alguém por aquilo que ele é. Honre por aquilo que ele carrega. Porque vai ter dias que ele vai fazer o que você não gosta, o que você não concorda, o que você não se agrada, mas não tem a ver algo sobre ele, tem a ver sobre o que você carrega, sobre o que você nasceu para ser, sobre o peso que está sobre a sua vida. Quando você honra alguém, não é sobre a pessoa, mas pastor, esse irmão é complicado, mas não é sobre ele. Pastor, mas ela é difícil demais. Não é sobre ela. Porque quando Davi honrava Saul, não é Saul que Davi estava honrando, é a unção que estava sobre Saul, que seria de Davi também. Não honre ninguém na carne. Não honre porque alguém faz alguma coisa. Não honra porque alguém é alguma coisa. Porque o dia que ele parar de fazer, você não honra mais. O dia que ele parar de ser, você não honra mais. Mas honra o que ele carrega. Honra o que Deus colocou sobre. Pelo amor de Deus. Está vendo esse irmão que está do seu lado aí? Honre o que Deus colocou sobre ele. Você não tem que honrar as suas habilidades, mas honre a unção que o Pai depositou sobre ele. Eu vou falar uma coisa bem pesada aqui. Tem lugares que você vai chegar não pela sua capacidade, mas porque você honrou quem estava lá. Tem um rapaz na igreja lá que ele falou: pastor, eu quero fazer uma prova para a polícia. O que eu faço? Eu falei: vou te dar 2 conselhos. Primeiro, estude. E segundo, compre um presente e dê para o primeiro policial que você vê na rua. Ele falou: você está doido? Eu falei: estou te falando, rapaz. No dia da prova ele comprou um presente. Aí tinha um policial em frente ao lugar da prova. Ele falou: moço, eu nem sei quem o senhor é, mas o meu pastor falou que se eu te presenteasse, eu ia passar na prova. O
policial recebeu. E ele passou na prova. A honra abre acessos. Calma aí, irmãos. Existem lugares que o seu conhecimento não vai te levar, mas a honra que você entrega coloca. Existem lugares que talvez a sua inteligência não vai te colocar, mas a sua honra vai te introduzir lá. O que eu vim falar para esta igreja é que existe algo retido na sua vida que só a sua honra libera. Que só quando você honrar alguém libera. Deixa eu te falar uma coisa, uma história pessoal minha que ninguém sabe. Juju congregou comigo e não sabe o que eu vou falar aqui agora. Quando eu fui casar com a minha esposa alguns meses atrás, alguns meses antes, eu casei com ela muitos anos atrás, eu lembro, a minha mãe, ela criou uma crise comigo só porque eu me pareço com meu pai. Eu pareço mesmo, sério mesmo. Meu pai só é mais moreninho que eu, meu pai é surfista, pega muito sol, mas a cara é a mesma. Essa cara de doido aqui, irmão, é a mesma coisa. E eu lembro que quando meu pai saiu de casa, minha mãe foi uma raiva de mim, só porque eu me parecia com ele. E eu tinha algumas regras em casa. Se eu chegasse do culto depois das 10, eu não jantava. Um ano antes de eu casar, minha mãe vendeu meu armário e minha roupa ficou no papelão. Ela deu minha cama. E a minha roupa, eu dormia naquele colchonete que você enrola. Sabe por quê? Mas eu nunca desonrei minha mãe. Porque eu entendi que o segredo para o meu casamento ser abençoado, para eu ter uma casa próspera, estava em eu honrar a casa que eu morava. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um sobrenatural escondido dentro da honra. Tem coisas que nem o seu dinheiro vai te dar, mas a sua honra vai colocar você lá. Tem coisas, irmãos, que mudarão a história da sua vida. Eu tenho alguns filhos de honra lá na igreja. Tinha gente que tinha dinheiro, mas não conseguiu fazer a faculdade. Agora está quebrado e está cursando a faculdade. Por quê, pastor? Porque entendeu a honra, irmãos. Porque a honra não é o que eu carrego no bolso, mas é o que está no meu coração. Deixa eu te falar uma coisa, eu começo a encerrar agora por causa do horário. Meu Deus. Vai voltar, pelo amor de Deus. Eu entendi porque Davi fazia isso. Porque Davi, ele tinha uma avó chamada Ruth. Quando eu olho para o livro de Ruth, sério mesmo, sério, eu entro em crise. Porque para mim, esse livro tinha que se chamar Livro de Noemi. Não é verdade? Pode vir, eu vou te ajudar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. É que eu sei que tem uma barriguinha assim, é de ruim para subir. Eu estou te ajudando. Deixa eu te falar uma coisa. O livro de Ruth, que para mim tinha que ser livro de Noemi. Por quê, pastor? Estou falando simples. Quem perdeu 2 filhos e um marido, gente? Noemi. Quem saiu da casa onde estava? Noemi. Ruth entrou no meio da história. A história de superação seria de Noemi, não de Ruth. O que fez, pastor, o livro de Ruth se chamar livro de Ruth e não livro de Noemi? Porque um dia Noemi falou: eu não tenho nada para te dar, podem ir embora. A Ruth falou: eu não posso, porque o que vai mudar minha vida sou eu honrar a fonte. Porque a honra te coloca numa história que às vezes nem era para ser sua. A honra te dá uma vida que você nem merecia viver. Te coloca em lugares que você nem merecia estar. Te coloca em situações que nem era para você viver. A honra te dá protagonista numa história que você nem era para fazer parte. O que eu vim dizer, que a honra te coloca numa posição que nem era sua, mas só porque você honrou, você vai entrar lá. Existem coisas que não eram para você, mas que só porque você tem um coração de honra você vai viver.
Existem histórias que nem era para ser sua, que não era para você viver aquilo, que não era para você ser aquilo, mas eu vim falar da parte de Deus para você, que você vai viver através da honra. Eu declaro que o que você não viveu em 30 anos, através da honra, você viverá ainda esse ano. A honra pode te fazer prosperar em 6 meses o que você não prosperou em 50 anos. A honra pode abrir uma porta em um dia que não se abriu em 10 anos. A honra pode te colocar na faculdade que você estava há anos para entrar, mas nunca entrou. A honra pode te fazer passar em um concurso que tinha gente melhor do que você, que estudou no colégio melhor do que o seu, mas por causa da honra você vai entrar. Você pode entrar, você pode viver, irmãos. Quando você fecha a janela da desonra, você abre a porta da prosperidade. Quando você fecha a porta da desonra, você vive uma vida de bênção. O que você tem que entender, que o que vai mudar a sua vida é decidir honrar alguém. Essa mensagem talvez seja para um seminário de 3 dias, mas eu em 40 minutos eu quero falar para você uma coisa. Você precisa honrar alguém. E eu quero terminar essa palavra diferente como eu terminei no culto dos adolescentes aqui, dos jovens. Eu quero que você fique de pé comigo hoje, bem tranquilo hoje. A honra é uma chave dada aos humildes, que te dá acesso ao sobrenatural. Pastor, como a gente vai terminar esse culto hoje aqui? Como vai terminar o culto, não sei, mas a minha participação vai terminar com uma coisa bem simples. Se você tem alguém para honrar, sai do seu lugar e honra alguém. Eu quero terminar o culto com você honrando alguém que foi bênção na sua vida. Talvez honrando o seu líder de célula, honrando o seu companheiro de célula, honrando quem te abençoa, quem ministra a sua vida. Eu quero que você faça isso hoje. Pode sair do seu lugar e honrar alguém. Eu quero honrar o João, que é uma bênção na minha vida, meu Deus. Um instrumento de Deus para me abençoar. Quem me apresentou essa igreja foi essa menina aqui, irmãos, ó. Eu honro a Deus pela sua vida. Eu quero te convidar a honrar alguém que limpa a igreja, honrar alguém que cuida das coisas da igreja. Eu quero te convidar a honrar alguém aqui hoje, honrar alguém da sua casa, honrar alguém da sua família. Há um sobrenatural na honra. Honre alguém. Os nossos olhos se abrem e reconhecem. Eu vou deixar você honrar alguém agora. Você celebrar a vida de alguém. Os nossos corações
loucura. Mas pega o seu telefone e mande mensagem para essa pessoa agora. Pelo amor de Deus. Se tem alguém que você não honrou, pastor, eu tenho vergonha de sair do meu lugar, pastor. Eu sou muito tímido, pastor, não tem problema. Se tem alguém que você tem que honrar, pelo amor de Deus, vá até ele. Reconheça o peso dessa pessoa. Ah, meu Deus. Reconheça o que essa pessoa carrega. Ah, meu Deus. Eu vim hoje denunciar a desonra aqui. Eu vim declarar que sobre esta igreja não haverá desonra. Que sobre a sua casa não haverá desonra. Os seus filhos são filhos da honra. São filhos de honra. Eu declaro sobre a sua vida que tudo És digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tu és a os músicos dessa casa. Pelo amor de Deus, honre os instrumentistas da igreja. Honre, pelo amor de Deus, os irmãos da cantina, os que mexem no ar-condicionado, meu Deus, os irmãos da mídia. Eu declaro um tempo de honra sobre você. Eu começo a minha primeira pregação no culto aqui, sem ser normal de quarta-feira, dizendo que Deus está semeando a honra no teu coração e declarando que hoje começa uma temporada de honra nessa igreja.
início de um tempo de honra sobre esta igreja e sobre a sua vida. Venha, não demore, estou te esperando. Um tempo de honra. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. Pode se Aleluia. Amém. Eu de verdade, a gente nem programou, eu chamei para pregar nesse momento aqui na célula. Deus traz uma palavra que me leva a muitos anos atrás, de verdade. E essa palavra ecoa no meu coração desde 2003, 2004, quando eu li um livro chamado Código da Honra. Não sei se você conhece o livro, Código da Honra do René. Não, do René que... show. E eu li esse livro e isso mudou minha vida de verdade. Quando o pastor ele diz assim, que Deus, através da honra, Deus coloca você em lugares que ninguém achava que você poderia chegar. Eu trabalho numa função que bacharéis de direito trabalham. E eu sou o único que não sou bacharel em direito. Eu sou da administração. Mas os caras falam, como é que você consegue trabalhar assim? Eu falei, cara, eu não sei, eu sei que eu parei aí, meu. Deus me colocou em lugares, porque um dia eu honrei. A gente não sabe o mal que a gente faz quando a gente desonra. Eu nunca falei isso aqui, porque senão fica muito clichê eu falando, né? Combinei nada com o pastor. E uma coisa que ele tinha falado comigo, mano, vamos fazer um congresso de honra. Você lembra que você falou comigo? Eu falei, vamos mesmo, legal. Então, honra abre portas, irmãos. Quando você vê assim, que eu falo assim, honra o meu líder, quem estava aqui quando meu líder veio pregar aqui? Eu honrei ele, falei, cara, esse cara aí mudou a minha vida, mudou a minha história. Porque honrar faz isso. A gente não entende porque Davi não matou Saul tantas vezes. A honra faz você deixar o outro viver e abençoar o outro e nunca reter aquilo que é do outro. Ele sabia que o tempo dele ia chegar, ele não ia abreviar o tempo pela mão dele, porque é o Senhor que vai te honrar. E Davi falava, Deus vai me honrar. Davi honrou o Senhor e honrou sua liderança. Então a gente entra realmente num novo nível depois de uma palavra dessa. E separe setembro. Qual é a data? 14 de setembro. Grava essa data aí no teu coração. Guarda essa data. Não marca nada nesse dia. Se você puder já pedir folga nesse dia, que nós vamos estar aqui desde as 9 da manhã. Vamos ficar até 10 da noite aqui, né? Vai ter almoço, vai ter tudo. Vai ter 4 pastores. A gente está trazendo 2 de São Paulo, está trazendo 2 do Rio. Vai ser um mover de Deus sobrenatural. Nós vamos viver um novo tempo, de verdade. A gente vai falar sobre tantas coisas, mas eu quero que você entenda que a unção que você honra, nela você prospera. Põe isso na tua cabeça. A unção que você honra, nela você prospera.